Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Chegamos agora a mais um estudo do livro do Apocalipse, dessa vez o quinto tema, a abertura dos 7 selos. No tema passado nós vimos que João teve a visão da sala do juízo e o livrinho que Jesus toma da mão do Pai é o livrinho, a parte selada das profecias do livro de Daniel. O link estará abaixo de toda a playlist para quem perdeu algum tema. E hoje nós vamos ver o livro desselado e vamos ver que se trata do juízo. Embora a maioria acredite que as profecias do Apocalipse não são sucessivas, mas repetitivas, como no caso dos 7 selos, que eles fluiriam no tempo com os mesmos períodos históricos das 7 igrejas, como por exemplo o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e quarto selo, nós vemos que o quinto selo ele fala dos mártires, as igrejas já não aparecem. E é interessante perceber também que a sexta igreja ela iria da época de 1798, que seria Sardes, a Filadélfia, na verdade, de 1798 a 1844. E a abertura do sexto selo, o evento que daria início à abertura do sexto selo, seria o terremoto de Lisboa. Só que o terremoto de Lisboa foi em 1755. Ou seja, nessa teoria, a sexta igreja desapareceria e o sétimo selo já falaria da volta de Jesus. Então, fica um pouco incoerente. O primeiro selo simbolizaria as vitórias da igreja no primeiro século. Até aí tudo bem. O segundo selo representaria as perseguições dos imperadores romanos contra os cristãos, do ano 100 ao 313. E o terceiro selo simbolizaria a apostasia, quando a igreja se uniu ao governo, do ano 313 ao 538. E o quarto selo seria a perseguição da Idade Medieval, os 1260 anos de supremacia papal. O quinto selo faria uma referência aos mártires de todas as eras, ou de 1517 a 1798, da Reforma Protestante. E o sexto selo, que marca o início, o início do sexto selo é o grande terremoto de Lisboa, de 1755, não condiziria com a sexta igreja, Por aí a gente já vê um problema. E o sétimo selo seria a volta de Jesus. Só que o sétimo selo não é a volta de Jesus. Não vamos estudar o sétimo selo hoje, vamos estudar com as 7 trombetas. Mas de antemão podemos dizer que após a abertura do sétimo selo, é que os anjos recebem as trombetas e se preparam para tocá-las. E então vem na sequência as 7 pragas, e só após isso é que vem a volta de Jesus. Então, por que os 7 selos não representam... mais um detalhe também, porque os 7 selos não representariam os períodos da igreja. Porque a história da igreja foi contada nas cartas. Ali se confirma aqueles que ainda iriam morrer. E não faria sentido o choro do profeta João, pois qualquer um poderia abrir o livro. Só que esse livro selado, nem o próprio Jeová poderia abrir o livro, porque ele mesmo estava sendo julgado. O livro selado corresponde às profecias de Daniel, que estariam seladas até o tempo do fim, até 1798 e 1844, das quais temos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário, e nessa profecia vemos que o juízo se inicia em 1844. Depois de relatar o que aconteceria com as igrejas durante os séculos, Jesus faz uma advertência à igreja de Laodiceia. E é nessa igreja que o juízo se inicia. Todos sabemos disso. Apocalipse 4, verso 1, é dito, depois que João tem a visão das 7 cartas, do que ocorreria com a igreja, ele mesmo escreve: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo... Ou seja, depois destas coisas o quê? Depois do que ele viu que a igreja enfrentaria. E a mesma voz, como ele ouviu da primeira vez, no capítulo 1, que foi o Senhor Jesus que falou com ele, confirma isso, dizendo: sobe para aqui, Apocalipse 4, verso 1,
e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então aqui já deixa claro que os selos não são os mesmos períodos da igreja, mas é uma sequência, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Apocalipse 6, verso 1 e verso 2, nós vamos entender tudo isso durante o estudo. Primeiro vamos esmiuçar o primeiro selo. É dito, Apocalipse 6, verso 1 e 2, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Cavalos simbolizam potência, poder e força. Não a força para o trabalho como o boi, mas para conquistas e progressos. Caracterizado pela força combinada à velocidade e pela ausência de medo, o cavalo simboliza de maneira adequada esta forma de vitalidade espiritual e de poder que sustém energia e leva para frente, a despeito do que venha a se opor um grande movimento espiritual, seja ele bom ou mau. Nesse caso, um movimento bom. E tanto cavalos como cavaleiros são usados no sentido simbólico na Bíblia, sendo uma representação apropriada da igreja na fase militante da sua trajetória. Está lá em Zacarias no capítulo 1, que vamos ver daqui a pouco, Joel no capítulo 2, versos 4 e 11, e 2 Reis capítulo 6, versos 16 e 17. Mais uma vez é importante dizer que a própria Bíblia é que se explica. A própria vinda de Jesus também é descrita como ele vindo montado em um cavalo branco, e os exércitos com ele, também montados em cavalos brancos. Apocalipse capítulo 19. O branco representa pureza, e o cavaleiro do cavalo branco, sendo o próprio Jesus, que sob seu poder conduziu a igreja na idade primitiva, ou seja, a igreja dos apóstolos, que tinha uma doutrina pura, pois era guiada unicamente pela palavra, por Jesus, pelo Espírito Santo. Os 7 selos simbolizam o início do julgamento divino, que começa pelos mortos em Cristo, pois o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, e os mortos que morreram sem salvação só serão julgados durante o milênio de Apocalipse 20. O selo na Bíblia simboliza o processo de selamento do povo de Deus. O símbolo bíblico para as 7 igrejas são os 7 castiçais de Apocalipse 1. Não são selos. Portanto, o primeiro selo seria o início do julgamento daqueles que morreram em Cristo, os mortos em Cristo de todas as eras, ou seja, o início do julgamento investigativo que começa logo após exatamente a igreja de Laodiceia, quando se inicia o período de Laodiceia, em 22 de outubro de 1844. O quinto selo, que ainda iremos ver, mostra o clamor de uma classe especial, a dos mártires. Por que eles iriam clamar por juízo se os selos tratassem de uma simples repetição das 7 igrejas? O sexto selo fala de uma outra classe especial, a dos 144 mil, que combateriam a besta e sua imagem. Fala de um povo que seria inicialmente selado com o selo do Deus vivo. Portanto, o sexto selo é onde se inicia o juízo dos vivos. Quem receber o selo de Deus está salvo. Quem receber o selo da besta está perdido. No passado, o sexto selo, ele anunciou o início do juízo dos mortos, né, que acabamos de falar, o início do juízo investigativo. E aí teve aqueles acontecimentos, o terremoto de Lisboa, o dia escuro e a queda das estrelas. Acreditamos que são eventos que irão se repetir. E o sétimo selo revela o fim do juízo, o tempo em que ocorrerá o fechamento da porta da graça, o tempo em que Jesus fará a última intercessão. Apocalipse capítulo 8 deixa isso bem claro. O sexto selo é importante dizer que ele se estende do capítulo 6 até o capítulo 8, quando no verso 1 é dito: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Essa será a última intercessão de Jesus. Por isso há esse solene silêncio. Os versos seguintes nos explicam. Verso 2, então, ou seja, uma continuidade, após essa meia hora,
Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, esse anjo do verso 5, ele é o próprio Jesus, porque esse incensário de ouro só era usado pelo sumo sacerdote no dia da expiação. E o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Anjo não intercede por ser humano. Então, verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Verso 6. Então, ou seja, após o Senhor Jesus lançar o incensário à terra, consumando ali o seu ministério de intercessor e de sumo sacerdote, aí diz: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A Bíblia é clara, né? Esses últimos 3 selos, como relatamos, o 5º selo, o 6º e o 7º, estão relacionados ao juízo pré-advento que se iniciou em 1844. Obviamente que os 4 primeiros selos também estão relacionados ao juízo. Deus é coerente. Além do mais, os 7 selos são abertos no lugar santíssimo. E o lugar santíssimo é exatamente isso. É expiação, é purificação do santuário, é juízo. Aleluia. As fases da igreja correspondem a Jesus como sacerdote. Mas a partir de Laodiceia, temos Jesus como sumo sacerdote, aquele que executa o juízo. Todo adventista do 7º dia compreende dessa forma. No contexto da chuva serôdia, que é o tempo do fim, Deus usa o simbolismo de um cavalo para se referir ao seu povo. Isso está lá em Zacarias, no capítulo 10, que iremos ler agora. Zacarias 10, e o verso 1 é dito o seguinte: pedi ao Senhor Jeová chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor Jeová que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva no campo. Verso 3: contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias, mas Jeová, o Senhor dos Exércitos, tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Joel também usa esse mesmo simbolismo no capítulo 2, como já foi dito no início do estudo. Portanto, os cavalos são usados como símbolos na Bíblia do povo de Deus e de mensageiros de Deus também. É importante dizer também que o juízo celestial serve para vindicar o povo de Deus, mas também para mostrar a todo o universo que, de fato, Deus é justo. No juízo celestial, Jesus usa a vida justa e perfeita dele para defender o Pai e sua lei das acusações satânicas, e usa também a vida de obediência de todos os filhos de Deus em defesa do Pai celestial. Aleluia! Assim como a vida de Jó calou a boca de Satanás, também a vida de Daniel, de José, só para citar alguns exemplos, e a minha vida e a tua vida serve para mostrar no juízo celestial que Deus é santo, justo e bom, e sua lei é justa, santa e boa. Aleluia! Por isso Satanás odeia quando mantemos nossa fidelidade a Deus, seja nos dízimos, seja na questão do sábado, seja quando a gente dobra os joelhos e procura passar tempo em oração, bastante tempo em oração com Deus e com o estudo bíblico diário da palavra, não para apontar o pecado dos outros, mas para de fato aprender o que Deus quer, para ensinarmos e para vivermos de conformidade com a sua vontade. Voltando para Apocalipse, agora no 2º selo. Apocalipse capítulo 6, o verso 3 e o verso 4. É dito: quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros,
também lhe foi dada uma grande espada. Agora aparece um cavalo vermelho. Esta cor está associada na Bíblia com sangue, guerras e mortandade. 2 Reis 3:22 e Naum 2:3. O vermelho também está associado ao juízo ou à vingança de Jesus. Isaías 63, verso 1 a 6 e Apocalipse 19, verso 13. E o vermelho também está relacionado a Satanás e a besta. Apocalipse 12, verso 3 e Apocalipse 17, verso 3. Este selo simbolizaria a fase, ou faria uma alusão, à fase de mártires da igreja primitiva após o ano 100, juntamente com os supostos cristãos daquela época, ou seja, numa fase onde muitos se diziam cristãos, que diziam aceitar Jesus como Salvador, mas não se submetiam a ele, recusando-se a guardar aos seus mandamentos, sendo assim, portanto, guiados por Satanás. Muito parecido com o que acontece hoje nas igrejas evangélicas, Satanás, que é o cavaleiro desse cavalo, pois é ele quem veio para roubar, destruir e matar. Satanás tira a paz, ele tem o império da morte, Hebreus 2, verso 14. A morte veio por ministério de Satanás. Agora Apocalipse 6, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Muita atenção, um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Essa expressão é interessante também. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. O mesmo valor do trigo é o valor da cevada. E não danifiques o azeite e o vinho. Enquanto o cavalo branco simbolizava a pureza, o preto aqui está simbolizando o luto espiritual. Porque foi no período de Constantino que a igreja se uniu ao Estado e Roma conquistou o cristianismo. Foi um período de trevas morais e espirituais. Esse cavalo simbolizava, portanto, ou esse selo, portanto, se refere a Roma papal, tanto na figura do clero, como na figura do verdadeiro povo de Deus em todas as épocas que fazem parte do catolicismo também, mas que não receberam luz suficiente e servem a Deus na luz que têm. O cavaleiro provavelmente é Jesus, pois só ele tem o poder de julgar. A comercialização, o materialismo e várias doutrinas pagãs entraram na igreja. A igreja cristã não era mais pura. Deus havia ordenado que o pão da vida devia ser dado de graça, mas tanto naquela época como agora passou a ser cobrado, passou a ser vendido. A religião tornou-se um negócio e pessoas e igrejas estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Não se engane com esses líderes religiosos famosos. Estão sempre aí na mídia, estão sempre aí cheios de seguidores. Analise o que eles ensinam com a palavra de Deus. Analise o que a sua igreja ensina com a palavra de Deus. O azeite e o vinho, que estão relacionados ao trigo e à cevada, mostra que de fato se refere ao povo de Deus que está em Babilônia. O azeite simboliza o Espírito Santo que deveria e deve continuar guiando o povo de Deus com relação ao sangue de Jesus, simbolizado pelo vinho, o alto preço que Jesus pagou derramando seu sangue. Enquanto que em relação ao alto preço da cevada e do trigo, mostra como são preciosos aos olhos de Deus o seu povo. Trigo, o alimento principal, e a cevada, o alimento mais comum usado pelos pobres. A cevada é mencionada na festa das primícias, representando a colheita que lembra a grande multidão que irá se converter na hora 1/10 no alto clamor: sai dela, povo meu. E o trigo, que cresce junto com o joio, mas não é joio, é o povo fiel que será recolhido ao celeiro na volta de Jesus. Portanto, não danifiqueis nem o vinho nem o azeite, e trigo e cevada, alto preço pago por Jesus, o mesmo valor de um é o mesmo valor do outro. Jesus morreu na cruz pelo negro, pelo branco, pelo rico, pelo pobre, pelo servo, pelo livre, pelo homem, pela mulher,
pelo israelita, pelo brasileiro, pelo argentino, pelo americano, todos têm o mesmo preço: o sangue, o precioso sangue de Jesus. Apocalipse 6, versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olheis e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Este cavalo tem a cor da morte. A tradução aqui é amarelo, mas em outras traduções é verde. Um verde ou um amarelo pálido, sem brilho, sem sangue. Esse selo faz uma referência ao que ocorreu durante os 1260 anos de supremacia papal pela perseguição e morte que existiu. O cavaleiro representa Satanás, que juntamente com seus seguidores terá como destino o lago de fogo e enxofre, sem esperança de ressurreição, pois, como Jesus disse, apenas contra a igreja de Deus as portas do inferno não prevalecerão. Embora Satanás tenha perseguido e matado o povo fiel de Deus, a vitória já está decretada aos fiéis. E o cavalo representa aqueles que estão sob o controle e liderança de Satanás, ou seja, aquelas religiões que seguem a Satanás. O quarto selo se refere, portanto, a uma mensagem de morte, uma advertência. O juízo segue uma ordem: primeiro os mortos em Cristo, depois os salvos vivos. Lá em Zacarias, no capítulo 1, temos alguns versos que vai nos ajudar a compreendermos o simbolismo dos cavalos no contexto do fim. Zacarias 1, verso 8 é dito: Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. Verso 10. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse: São os que o Senhor Jeová tem enviado para percorrerem a terra. Parecendo aqui, portanto, uma investigação. Verso 11 vem um relatório. Eles responderam ao anjo do Senhor Jeová, que estava entre as morteiras, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. O profeta Zacarias, ele é conhecido como profeta da restauração do templo. O livro fala sobre renovo, sobre a restauração do templo e do sumo sacerdote Josué, fala da chuva serôdia no tempo do fim, fala da glória futura da cidade de Deus, entre outras coisas. Nessa visão dos cavalos há um juízo investigativo. Foi o que lemos. Quem são estes? São os que o Senhor Jeová tem enviado por toda a terra. Verso 10. Em seguida, eles trazem um relatório. Parece ser um relatório falso, ou a terra estaria tranquila no sentido de que os homens estão cometendo seus crimes, oprimindo o povo e achando que nada lhes vai acontecer. Como a Bíblia mesmo diz, quando disserem a paz e segurança, e então lhes sobrevirá repentina destruição. Em seguida, o relatório segue com um clamor, exatamente por justiça, e vem a resposta de Deus. Zacarias 1, verso 12 é dito: Então o anjo do Senhor Jeová respondeu: Ó Jeová, Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Nitidamente aqui, depois do relatório da investigação, um clamor de justiça. Verso 13, respondeu o Senhor Jeová com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo. E este me disse: Clama, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Com grande espanto estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz Jeová, o Senhor dos exércitos, e a trena será estendido sobre Jerusalém. Aqui no sentido de medição, no sentido exatamente de juízo.
Clama outra vez, dizendo: assim diz Jeová, o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor Jeová ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Aleluia. Portanto, se você está servindo a Deus em espírito e em verdade e de repente está sofrendo injustiça, saiba que Deus está zelando por você. E dentro em breve a justiça de Deus será feita. Então, o contexto dos cavalos é todo juízo. Primeiro, julga a casa de Deus no primeiro selo. Depois, aqueles que estão no grupo que se dizem evangélicos, se dizem ser de Deus. Depois vem os da Igreja Católica. E, por fim, os que estão nas religiões diversas, como Espiritismo, Macumba, os que estão no mundo. Por isso que o Evangelho Eterno é pregado a cada pessoa no mundo, para todos os tipos de pessoas. Por isso que os adventistas do sétimo dia pregam não apenas para os que estão no mundo, nas outras religiões, na Igreja Católica, mas também para quem é evangélico. Porque a missão de pregar o Evangelho Eterno, o verdadeiro Evangelho, foi dada aos adventistas do sétimo dia. E os que estão em outras igrejas nada sabem sobre o juízo de Deus, o santuário celestial, a marca da besta, entre outras coisas. É importante também dizer que essas igrejas, tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica em geral, começaram como igreja cristã, mas assim como as demais religiões, são guiadas por Satanás. As suas doutrinas, verdade misturada com mentira, não vem de Deus, vem de Satanás. Estamos falando aqui de doutrinas, não estamos falando aqui das pessoas. A maioria do povo de Deus está, com certeza, dentro do catolicismo e das demais igrejas evangélicas. Placa de igreja não salva, mas a partir do momento que você conhece a verdade, você tem que tomar uma decisão a favor da verdade. A Bíblia diz que o caminho do justo é igual à luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. A pessoa está na Igreja Católica e descobre no segundo mandamento, descobre que o catecismo é diferente dos 10 mandamentos que estão na própria Bíblia. Então ela tem que tomar uma decisão. Ou continuar na mentira, no engano, ou se voltar para a verdade. Do mesmo jeito que alguém que está numa religião, numa Assembleia de Deus, por exemplo, e se depara com o sábado, ele tem que tomar uma decisão. Ou continua no erro, obedecendo ao mandamento do Papa, que é o Papa que manda guardar o domingo, ou ele obedece ao Senhor Jesus e passa a guardar o sábado. Ele tem que tomar uma decisão. Dentre outras e outras doutrinas que são de homens e ferem diretamente a palavra de Deus. Agora o quinto selo. Apocalipse 6, versos 9 ao 11. Esse aqui é bastante interessante. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. Agora não existem mais cavalos para representar as diversas classes de pessoas, pois os 4 cavalos cobrem toda a humanidade. Esse quinto selo diz respeito a uma classe especial de pessoas, os mártires do passado e do futuro ou do presente. Antes do fechamento da porta da graça, muitos ainda devem derramar seu sangue por Jesus. João vê as almas dos que foram mortos por amor a Cristo debaixo do altar.
Essa cena não se passa no céu, pois no céu não existe altar de sacrifício, só o altar de incenso. O altar de sacrifício que ficava no pátio, o pátio do planeta o pátio do Santuário Celestial, lembrando, é o planeta Terra. Os selos são abertos no céu, mas as cenas se passam na Terra. Essa cena é uma referência à categoria dos mártires ao longo das eras. A palavra almas não deve ser entendida no conhecimento da crença popular como algo imaterial que se separa do corpo após a morte. A palavra grega para alma é psique, que aparece 102 vezes no Novo Testamento e equivale a ser vivente, a pessoa, mesmo sentido de Gênesis, quando o Senhor Deus forma o homem e o torna alma vivente. Essa mesma palavra aparece em Atos 2, verso 41, em Atos 7, verso 14, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 20, que é o que vamos ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 20, é dito: os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, 8 psique, foram salvos através da água. Portanto, a mesma palavra para almas ou para pessoas. Aqui em Pedro, o tradutor colocou pessoas. Lá em Apocalipse, ele colocou almas. E por quê? Por conta da sua própria crença. Ele imaginou que ali se tratava realmente de almas desencarnadas, coisa que não existe, é filosofia grega. Todas as vezes que lermos na Bíblia a palavra alma, ela se refere a ser vivente. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 46, contando a história da família de Jacó quando desceu o Egito, temos o seguinte relato. Gênesis 46, verso 26, diz assim: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram, verso 27, no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Todas as pessoas. Agora, lá em Deuteronômio, no capítulo 10, relatando o mesmo episódio, a palavra aqui que aparece vai ser almas. Diz aqui, Deuteronômio 10, verso 22: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor Jeová teu Deus te pôs como as estrelas dos céus, em multidão. Aleluia. A linguagem em Apocalipse é simbólica, o clamor dos mártires é simbólico, a mesma linguagem é usada em Gênesis 4:10, quando é dito que o sangue de Abel clama por justiça, e sabemos que sangue não fala. Do mesmo jeito, mostra em Apocalipse que o intuito é mostrar que essas pessoas são inocentes e que aparentemente elas morreram sem que Deus tivesse feito algo para protegê-las. Mas um dia Deus vai fazer justiça, e esse clamor dos mártires no quinto selo nos mostra que de fato a abertura dos selos é juízo. Deus julgou uma classe, Deus julgou outra, e por que Deus não nos julga? Outra coisa, se fosse verdade que esses mártires estivessem vivos no céu ou em outro lugar, eles deveriam estar em paz e não atormentados por um espírito de vingança. Até porque, se eles estivessem vivos, seus inimigos também estariam vivos, conforme a crença popular, e eles já estariam sendo atormentados em algum lugar de tormento. Então, não faria sentido o pedido de justiça. Repetindo, do mesmo modo que o sangue de Abel não fala, a pedra não clama literalmente e a madeira também não responde, como está em Habacuque 2, verso 11, e nem o salário dos trabalhadores clama, Tiago 5, verso 4. Os mortos não estão vivos, mas mortos. Interessante também é que quando os mártires clamam por justiça divina, é dito a eles exatamente que repousassem um pouco mais, porque o número deles iria se completar.
E se manda eles repousarem um pouco mais, é porque estão repousando no repouso da morte. É como se Jesus estivesse nos dizendo a João: calma, João, eu farei justiça, falta só um pouco. E essa classe de mártires, embora faça parte da Igreja de Deus, do cavalo branco, ela é de fato uma classe distinta. Na visão de Ellen White, ela descreve: notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima das vestes. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que, por ele, por amor a ele, haviam sido mortos. Com eles estavam uma inumerável multidão de crianças que tinham uma orla vermelha em suas vestes. Primeiros Escritos, página 18. Não sabemos que destino nos aguarda em relação à nossa morte, ou se iremos ser arrebatados vivos, mas o fato é, mesmo na hora 1/10, um pouco antes do fechamento da porta da graça, como o resultado do alto clamor do Apocalipse 18, na voz do quarto anjo: sai dela, povo meu, muitos que estarão convencidos da verdade, colocar-se-ão ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 397. Tão grande será a angústia que os próprios anjos de Deus serão afetados, querendo libertá-los. Mas o povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado. Primeiros Escritos, página 282 a 284. Todos nós deveremos tomar o cálice da angústia, o cálice da aflição, para recebermos o Espírito Santo e de fato sermos transformados. Portanto, como diz lá em Daniel 12, verso 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Se você está sendo provado agora, agradeça. Se estiver passando por sofrimento agora, seja qual for, agradeça, porque haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel 12, verso 1. Outra coisa, não pense que você é um super crente. Seja humilde. Seja humilde primeiramente perante Deus e, consequentemente, perante o próximo, principalmente os que são da mesma fé, os que seguem a Deus na luz que têm. Não se ache mais crente que ninguém. Nós ainda não vimos nada. Inclusive, sabemos que vivemos numa fase de mornidão espiritual. Alguns dizem que essa é a pior fase do cristianismo da história. Basta olharmos aí para os artistas gospel, né? Mas será dessa mornidão espiritual que sairá a classe de cristãos mais fortes em Cristo Jesus de todas as eras. É importante separar, né? Classe é uma coisa, pessoas, indivíduos são outras. Imagine, por exemplo, na época de Daniel em Babilônia. Havia inumeráveis judeus ali, incontável número de judeus, mas apenas 4 se destacaram. Ou seja, uma classe de 4 pessoas. Agora imagine uma classe de cristãos como Daniel, como Enoque, como Jó, como Paulo. É esse tipo de gente, de povo, essa classe de pessoa que Deus vai levantar no tempo do fim. Mas para isso é necessário ser humilde e buscar de fato, transformação de caráter. Apocalipse 6. Agora vamos ler os últimos versos. Vamos ler até o verso 13. Os versos 14 ao 17 ainda não aconteceram. Muito provavelmente só irá acontecer após a 7ª praga, ou durante a 7ª praga, porque há uma mesma linguagem lá em Apocalipse 16, verso 19, quando é dito que, no verso 20,
Apocalipse 16, verso 20, que é dito que as ilhas fugiram e os montes não foram achados. E aqui diz que todos os montes, né, verso 14, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então o sexto selo seria o verso 12 e o verso 13, continuando, ele abriria um parênteses no verso 7 para mostrar as coisas também aqui na terra, né, a elite espiritual, os 144 mil que iriam se opor à imagem da besta. Então o verso 12 e verso 13 é dito: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. O sexto selo ele não se encerra no verso 17, aliás aqui no verso 13, né? Seriam apenas os versos 12 e 13. Como dito, o capítulo 7 temos os 144 mil, o capítulo 7 é uma resposta à pergunta que é feita no verso 17 de Apocalipse 6. Chegou o grande dia da ira deles, né, o que está sentado ao trono do Cordeiro, e quem poderá suster-se? E nos mostra que um povo se levantaria para dar a última advertência ao mundo. Isso acontecerá durante o sexto selo. Estamos vivendo entre o sexto selo e o sétimo. Muita coisa ainda vai acontecer, mas os últimos acontecimentos serão rápidos. Assim como após as terríveis visões do capítulo 13, revelando a conspiração e a perseguição contra o povo de Deus, após a ferida mortal ser restaurada, João vê um povo que se opõe à besta e sua imagem e sua marca no capítulo seguinte, o capítulo 14. Assim, na abertura do sexto selo, ele vê um povo fiel a Deus, que é selado vivo, as primícias dos salvos vivos, que são os 144 mil. Repetindo, estamos no período entre o sexto selo e o sétimo. Só que temos dois detalhes a analisar. Como já foi dito, o sétimo selo não é a volta de Jesus, como muitos acham, mas será a última grande intercessão de Cristo. E então os anjos se preparam para tocar as trombetas, quando após Jesus lançar o incensário e fizer a última intercessão, e cada caso estiver decidido, aí começa a tocar as trombetas, e após as trombetas segue-se as pragas. Mas não vamos estudar o sétimo selo hoje. O sétimo selo será estudado após estudarmos sobre os 144 mil. E por quê? Porque exatamente após o sexto selo, como já foi dito, João vê os 144 mil. E é aí onde entra o segundo detalhe. Embora as cenas dos versos 12 e 13 já tenham se cumprido, o restante só vai se cumprir quando cada caso estiver decidido, ou seja, quando o povo de Deus for selado. Apocalipse 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Analisando na história, né, quando aconteceu a abertura do sexto selo, nesse caso, no contexto do juízo dos mortos, para anunciar que iria começar o juízo investigativo de 1844, tivemos o grande terremoto de Lisboa, em Portugal, 1º de novembro de 1755, em um feriado de Todos os Santos, num sábado às 9h30 da manhã. Esse terremoto foi tão grande que outras cidades da Europa e na África do Norte foram abaladas. Rios e lagos se agitaram até a Escandinávia e uma onda enorme atingiu a ilha de Barbados, no Caribe, a cerca de 6.500 quilômetros de Lisboa. O dia escuro. Houveram muitos dias escuros na história, mas a Sexta-feira Negra de maio de 1780 foi o maior de todos. Ao redor das 10 da manhã, o dia começou a escurecer nos Estados Unidos. Por volta do meio-dia, muitos estavam totalmente preocupados, pensando que era o fim do mundo. No mesmo dia, na noite que se seguiu, a lua ficou vermelha. E no dia 13 de outubro, aliás, dia 13 de novembro, nos Estados Unidos, em 1833, as estrelas caíram do céu. A famosa chuva de meteorito. Um astrônomo francês chamado Flammarion
Comparou a queda das estrelas com a intensidade de uma tempestade de neve. E Peter McMahon, da revista The Telescope, o Telescópio, estimou que de 100 mil a 200 mil estrelas caíram em uma hora. Esses eventos, o dia escuro, o grande terremoto e a queda das estrelas, são muito importantes ao menos por 3 motivos. Primeiro, sua magnitude, todos eles chamaram a atenção do mundo inteiro. Segundo, a localização, eles aconteceram na Europa e na América do Norte, onde as pessoas estavam estudando a Bíblia e ensinando as profecias. E o terceiro motivo, o momento em que ocorreram no tempo e na sequência correta. Como Jesus havia profetizado lá em Mateus 24. Mateus 24, o Apocalipse dentro dos Evangelhos é dito no verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Portanto, exatamente na sequência como Jesus havia profetizado, o que chamou mais atenção ainda por aqueles que começaram a estudar a Bíblia. As pessoas achavam que algo grandioso estava para acontecer e de fato estava anunciando o juízo, o início do juízo dos mortos em Cristo, que começou em 22 de outubro de 1844. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, procure na playlist Estudo sobre as profecias de Daniel e você vai achar lá os 2.300 anos, né? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, que foi dividida em 2 temas. E também na playlist O Santuário você vai achar outros estudos sobre as 70 semanas, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que confirma que de fato Jesus adentrou no lugar santíssimo para iniciar a purificação do santuário em 22 de outubro de 1844. E agora, para anunciar o juízo dos vivos, com certeza esses sinais irão se repetir, até mesmo pelo mesmo texto de Mateus. Decreto dominical não será na surdina, embora estamos vendo que estamos às vésperas do decreto dominical, mas muita coisa vai acontecer, porque a intenção de Deus é salvar. João 3,16 é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que tiver de ser abalado será abalado. Tudo que tiver de ser abalado para alertar o mundo que o juízo começou será abalado. Lá em Amós 3 é dito uma coisa que serve para confortar aqueles que estudam a palavra de Deus. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová, Deus, não fará alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É onde eu pergunto: o seu líder religioso, aquele que você segue, que você admira, que se diz que é profeta, ele tem alertado a você sobre isso? Portanto, nada será encoberto. O próprio Satanás, que por ele fazia tudo, ele é o mestre do engano e faria tudo na surdina, o próprio Satanás é obrigado a revelar seus planos. E não conhecem quem não quer. Porque a internet está aí para você pesquisar, ao invés de estar perdendo tempo, dando seu dinheiro para a obra de Satanás, por meio da Netflix, por exemplo. Lucas capítulo 21, no verso 11, nos diz o seguinte: Lucas 21, verso 11: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu.
Não pense que um eclipse é alguma coisinha irrelevante, porque não é. É um sinal de Deus que a vinda de Jesus está próxima. Verso 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Muitos tsunamis têm ocorrido ao longo da história. Verso 26: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Tudo que tiver de ser abalado será abalado. A vida de todo ser que respira será abalada antes do fechamento da porta da graça. Mas não devemos temer, e que assim seja. Devemos estar atentos e nos lembrar das palavras do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aqui mesmo em Lucas, no capítulo 21 e no verso 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Aleluia. Fique com a paz de Jesus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe teu like. E no próximo tema iremos estudar os capítulos 10 e 11 desse livro tremendo que é o livro do Apocalipse. Fique com a paz de Jesus. Amém.